Hoje em dia, a França é um país muito desenvolvido, com uma economia extremamente forte e uma população aproximada de 60 milhões. Mas há muitos anos atrás, os povos franceses sofriam demais. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre a Revolução Francesa, um marco histórico na humanidade. Desde já peço que você deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, porque vídeos longos assim dão muito mais trabalhos para serem produzidos, ainda mais de fatos tão importantes como esse. O que era a França? Naquela época, a situação econômica na França era crítica. Praticamente toda a renda do país vinha da agricultura, onde os meios usados eram primitivos em relação ao consumo no país. Dos cerca de 26 milhões de habitantes no país na época, 20 milhões eram dos campos e viviam em situações precárias. As causas da Revolução. Pensa comigo, você, seus amigos, vizinhos ou até mesmo parentes estarem passando por dificuldades, tanto de falta de alimentos ou até mesmo sendo desvalorizados. A desigualdade social presente no país foi um dos aspectos que causou o começo da Revolução. Antes da Revolução, a sociedade francesa era dividida em estados, primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado, chamado de clero, era composto de membros regulares, como monges e freiras, e do clero secular, padres e bispos. Eles tinham um grande poder e influência na sociedade, tanto espiritual quanto política. O segundo estado era nomeado de nobreza. Além de suas propriedades e riquezas, a nobreza tinha acesso a posições de prestígio no governo, no exército e na igreja. Eles tinham o direito de cobrar impostos sobre as terras que possuíam e detinham um monopólio de muitas posições de poder e privilégio na sociedade francesa. No entanto, nem todos os membros da nobreza eram ricos ou poderosos, e muitos nobres enfrentavam dificuldades financeiras devido ao estilo de vida extravagante que mantinham. O terceiro estado e último não tinha nome. Sim, ele literalmente não tinha nome. Daí você já pode tirar uma pequena ideia do que seria esse estado, né? O terceiro estado era formado pelo resto da população. Era como se o que sobrassem fossem deles. As principais profissões presentes no terceiro estado eram os camponeses, trabalhadores urbanos, comerciantes, profissionais liberais e a classe média emergente. Esse estado era tão injustiçado que os outros estados possuíam privilégios. Mas e esse? Nenhum. Pelo contrário, esse estado enfrentava uma série de desvantagens, incluindo carga tributária pesada, restrições legais e sociais, ausência de privilégios feudais. A crise financeira e econômica na França, combinada com a má administração de Luís XVI, desempenhou um papel significativo na eclosão da Revolução Francesa, em 1789. A má gestão das finanças reais, a acumulação de dívidas e a pressão fiscal sobre os cidadãos contribuíram para o descontentamento generalizado e para o clima de instabilidade que eventualmente levou à queda da monarquia. O início da Revolução. A queda da Bastilha ocorreu em 14 de julho de 1789 e marcou o início da Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão símbolo do regime monárquico e do absolutismo, e a sua queda foi um ato simbólico de desafio ao poder real. A revolta popular começou devido à insatisfação com as políticas opressivas do regime, a falta de alimentos e a crise econômica. Os parisienses enfurecidos invadiram a Bastilha em busca de armas e munições, além de libertar os prisioneiros políticos ali mantidos. Este evento desencadeou uma onda de revolta em toda a França, marcando o início de uma luta contra a monarquia absoluta e a busca por reformas políticas e sociais. Durante a Revolução Francesa, a formação da Assembleia Nacional Constituinte foi um marco importante. Ela foi convocada em 1789, como resposta à crise financeira e política na França, reunindo representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado. A proclamação da República Francesa ocorreu em 1792, após a queda da monarquia, com a abolição da posição do rei e a instauração de um governo republicano. Esse período foi caracterizado por uma intensa agitação política, mudanças sociais e a ascensão de líderes como Robespierre e de Napoleão Bonaparte. Podemos também dividir a Revolução em partes. Primeiro, fase da monarquia absolutista, do ano de 1789 a 1792. Essa parte se iniciou com a convocação dos Estados Gerais, em 1789, que levou à formação da Assembleia Nacional Constituinte e à queda da monarquia absoluta. Essa fase também foi marcada pela redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e pela Revolução de 10 de agosto de 1792, que levou à suspensão da monarquia. Segundo, fase da República, 1792-1799. Após a queda da monarquia, a França tornou-se uma república.
Essa fase foi caracterizada por uma série de mudanças políticas, incluindo a execução do rei Luís XVI em janeiro de 1793. Durante esse período, os jacobinos, liderados por figuras como Maximilien Robespierre, ganharam destaque. Terceiro, Reinado do Terror, 1793 a 1794. Durante essa fase, o governo revolucionário instituiu um regime de terror para reprimir qualquer forma de oposição à Revolução Francesa. Milhares de pessoas foram executadas, incluindo muitos membros da nobreza, clero e até mesmo revolucionários considerados moderados. Robespierre foi uma peça fundamental durante o Reinado do Terror, liderando o Comitê de Salvação Pública. Quarto, fim do Reinado do Terror e o golpe do Nono Thermidor, 1794. O período do terror chegou ao fim com a queda de Robespierre e dos seus seguidores em 9 de Thermidor, do ano 2, 27 de julho de 1794, evento conhecido como o golpe do Nono Thermidor. Isso marcou o fim da fase mais radical da Revolução Francesa. Quinto, ascensão de Napoleão Bonaparte, 1799. Após o fim do terror, a França passou por um período de instabilidade política. Em 1779, Napoleão Bonaparte deu um golpe de estado e assumiu o poder, iniciando um período conhecido como Consulado, que posteriormente levou ao estabelecido do Império Napoleônico. Conquistas e legados. Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão e os Princípios Revolucionários. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento fundamental da Revolução Francesa, adotado em 1789. Ele estabeleceu os direitos individuais e coletivos dos cidadãos franceses, incluindo liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios revolucionários influenciaram muitas outras revoluções e movimentos sociais ao redor do mundo. A abolição do feudalismo foi o fim gradual do sistema feudal na Europa, caracterizado pela servidão e a vassalagem. Isso resultou na emancipação dos camponeses e na transferência de poder para uma classe emergente de burgueses e monarcas. A secularização das instituições religiosas foi o processo de reduzir a influência da religião na esfera pública e governamental. Isso envolveu a transferência de terras e o poder da igreja para o Estado e o indivíduo secular, e a diminuição da autoridade política da igreja sobre os assuntos civis. Repercussões internacionais. As guerras revolucionárias francesas foram uma série de conflitos que ocorreram durante a Revolução Francesa, entre 1792 a 1802. Elas se expandiram além das fronteiras francesas devido à tentativa da França revolucionária de exportar seus ideais republicanos e abolir regimes monárquicos em outros países europeus. Isso levou à formação de coalizões contra a França revolucionária, resultando em guerras com várias potências europeias, como Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Rússia. Esses conflitos moldaram o curso da história europeia e tiveram repercussões globais. O surgimento de líderes militares como Napoleão Bonaparte teve consequências profundas para a Europa. Napoleão ascendeu ao poder durante as guerras revolucionárias francesas e eventualmente se tornou líder da França. Suas campanhas militares espalharam o poder francês por toda a Europa, promovendo reformas legais e administrativas nos territórios conquistados. No entanto, suas ambições expansionistas desencadearam conflitos contra as nações europeias, resultando em guerras devastadoras. O colapso final do Império Napoleônico na Batalha de Waterloo levou a uma reorganização política na Europa, com a restauração de monarquias e o estabelecimento de um novo equilíbrio de poder entre as nações europeias. Fim da Revolução. Após a fase radical da Revolução Francesa, que incluiu o Reinado do Terror e a queda do regime monárquico, a França ficou instável e dividida. Em 1799, Napoleão Bonaparte aproveitou a insatisfação popular e o descontentamento com o Diretório para realizar um golpe de Estado conhecido como o Golpe de 18 do Brumário. Isso levou à dissolução do Diretório e à instauração do Consolado, um novo sistema de governo com Napoleão Bonaparte como primeiro cônsul, efetivamente consolidando seu poder. O Consolado trouxe certa estabilidade política à França e permitiu que Napoleão implementasse uma série de reformas, incluindo a elaboração do Código Napoleônico, e unificou a legislação francesa. No entanto, o autorismo de Napoleão se tornou mais evidente com o tempo, e em 1804 ele se autoproclamou o imperador dos franceses, encerrando efetivamente o período revolucionário na França. O fim da Revolução Francesa também marcou o início de uma nova era na Europa, com Napoleão liderando campanhas militares ambiciosas que eventualmente resultariam em sua derrota e na restauração da monarquia na França. A influência da Revolução Francesa nos tempos modernos é vasta e duradoura. Ela inspirou movimentos em todo o mundo em busca da liberdade, igualdade e fraternidade, moldando ideias políticas, sociais e culturais até hoje. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
promulga durante a Revolução Francesa. Estabeleceu princípios fundamentais que ainda são referências em muitas constituições e documentos de direitos humanos contemporâneos. Além disso, a Revolução Francesa catalisou o surgimento de movimentos democráticos e influenciou debates sobre governança, justiça social e direitos individuais em todo o mundo. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve, deixa um comentário para me ajudar. E se quiser, compartilhe aí com seus amigos, porque isso vai estar ajudando demais a gente aqui na produção dos vídeos. Quando eu digo a gente, eu falo eu e vocês, porque vocês são quem realmente me ajudam a continuar fazendo os vídeos. Então é isso, muito obrigado, falou e tchau.